lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos só voltar para o Cal poder retomar. Poxa, pena que ela tive que derrubar a live nos últimos 5 segundos, mas o Cal vai voltar agora. Aí ele vai arrematar essa questão da espiritualidade e dinheiro. Ai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vocês que entraram agora, se você quiser já ir mandando um aviãozinho aí, o Cal tá voltando aí online agora, tá? Então o Léo aí, Pelequini, Grêmio, se vocês quiserem enviar o aviãozinho aí, o Cal tá voltando aí online, vamos continuar falando sobre espiritualidade e dinheiro, tá? Foi o ponto que a gente estava falando, justamente a hora que caiu aí a live, caiu o nosso tempo. Tava tão maravilhoso que eu deixei ele até o último segundo. Isso, manda aí, manda pra galera aí, escolhe uns 5, 6 aí. Maravilha. É isso aí, Cal. Entra de novo. Maravilha. Já está pedindo aí a. Maravilha. Subindo aí. Vocês que estão entrando aí agora, a galera que entrou, manda aí para mais uns 5, 6, bem rapidinho. O Cal já está voltando para a gente arrematar esse assunto. Aí. Cal, bem-vindo aí de volta. Bora lá. Cal, tá me Vamos embora. ouvindo? Tô te ouvindo. Beleza. Tá Deixa, com um delayzinho aqui com atraso, mas eu tô te ouvindo bem. peço desculpa. Deixa eu refazer a pergunta, pode ser? Aham. Eu vou refazer a pergunta até para dar tempo da galera terminar de entrar, tá? Então, uma galera aí que, infelizmente, pode entrar só agora. Mas, Cal, eu tinha te feito a pergunta no sentido de... Essa pergunta é maravilhosa, hein, cara? Essa pergunta é bombástica. Essa pergunta que está na escola dominical para o trem esquentar. Cal, eu tinha te feito a pergunta a respeito a como que fecha na cabeça e no coração do Cal a concepção de espiritualidade e dinheiro. Né? Como que o Cal lida com esses conceitos que estão hoje tão deteriorados, que dinheiro, espiritualidade, oferta, dízimos, primícias, etc, etc. Deixa eu alongar um pouquinho, por exemplo, pergunta de político. E você, uma vez que tem o ano sabático, uma vez que você virou essa chave também dentro de você e essa compreensão é a compreensão máxima e você está entre eu, você, o Anderson Silva que você fez a live, aparentemente estamos aí, cara, 99% contra esse circo que está armado, né? Esse circo que está armado em torno disso, por má compreensão ou por maldade. Mas como é que o Cal explicita isso para a sua comunidade? Como é que explicita isso dentro de casa? Como é que você ensina isso? E ao mesmo tempo que você talvez não fale tanto, por outro lado, no ano sabático você prospera mais. Dá um briefing para a gente a respeito disso, eu acho que vai ser Bom, extremamente esclarecedor. quando o assunto é dízimo, eu parto do princípio que só consegue devolver 10% quem não entregou tudo. Eu não consigo entregar para Deus algo que eu já sou dele, né? O meu dinheiro é dele. Perfeito. Só que isso precisa sair da teoria, isso tem que sair do papel. Ainda é muito abstrato. Ah, é tudo de Deus, minha vida é de Deus. Tá, mas na Perfeito. efetividade, onde que você pôs o dinheiro de Deus? Uma Né? mordomia conceitual, né? Porque se a gente pede dinheiro em nome de Deus na igreja, eu pergunto, quanto desse dinheiro chegou até Deus? Se esse dinheiro não chegou para Deus, e eu pergunto, onde que depositam isso para Deus? Eu não conheço um Deus que precisa de dinheiro. Então a gente está falando aqui de enquadramento de desvio de dinheiro. Ó, é para Deus, mas aonde que vocês entregaram para Deus? Me mostra onde que é o quartinho que Deus recebe,
Aonde que é esse banco que a gente deposita para Deus? Então, eu já parto do princípio que um Deus que precisa de dinheiro é um Deus que não é o meu Deus. Então, quando a gente fala de dinheiro, a gente está falando primeiro de uma relação minha com o dinheiro, não da relação de Deus com o dinheiro. E aí, para mim, a base começa em 1 Timóteo 6, 9 e 10, que diz assim: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentam com muitas dores. Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, isso todo mundo sabe, porque está bem tá bem explícito. O que é amor ao dinheiro? Em termos práticos, o que é o amor ao dinheiro? E aí é só voltar lá no começo do texto que eu acabei de ler. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação. E aí ele segue a frase, e aí antes de ele falar que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, ele fala assim, ó, porque ele está justificando no final da frase a afirmação da sentença na primeira frase. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, os que querem ficar ricos se quebram. O amor ao dinheiro é querer ficar rico. E eu te pergunto, quem não é um crente que foi incentivado na igreja a ser rico? Quem? Nós fomos ensinados no berço, ambição. Ó, você precisa ter tua casa, teu carro, você precisa deixar um inventário, uma herança. E no final, sutilmente, a gente caiu no conto do vigário, que é o quê? Eu quero ser rico. Quem não quer ser rico? Eu conheci pouca gente. Conheci muito pouca gente. Então, amor ao dinheiro é querer ficar rico. Quem quer ficar rico ama o dinheiro. Aí você fala, calma, então não pode ser rico? Claro que pode. Só que a arte da vida é você ser rico sem você nunca ter querido ficar rico. Riqueza é efeito colateral. E aí aqui a gente tem que separar a riqueza de dinheiro. Ter dinheiro não é riqueza. Riqueza envolve tudo que o dinheiro não alcança. Então, eu costumo dizer que as pessoas, elas abraçam, quando está tudo bem em casa financeiramente, a gente se abraça, a gente pega as crianças no colo e fala, você é meu tudo. Fala para tua esposa, você é tudo para mim, você é meu tudo. Mas quando falta dinheiro em casa, a gente começa a murmurar que está faltando tudo. Mas como está faltando tudo se o tudo que eu tenho está sentado na minha frente? Uhum. Então, no fundo, a gente ama o dinheiro. Eu não. Eu já faz tempo. Isso foi uma trava mental, emocional, intencional que eu tive com minha esposa nos primeiros dias de casado com ela. Quando eu casei com minha esposa, aqui funciona assim. Minha sogra entrou com a carroça e meu pai com o burro. Mas o fato é que eu vim da periferia, não era ninguém, não tinha nada. Ou melhor, não era ninguém, não. Eu não tinha nada. Tudo que eu tinha é quem eu era. E aí eu já era quem eu sou hoje. Só que eu não tinha nada. Se eu dizimasse naquela época, sobrava R$ 40 para passar o mês indo para a faculdade todo dia. Ganhava R$ 1,98 a hora. Faltava tudo. Essa é a verdade. Quando eu casei com minha esposa, eu abri um estúdio de personal trainer e simultaneamente eu abri uma imobiliária. E foi naquela hora assim que eu falei, agora eu vou rachar de ganhar dinheiro. E foi naquele momento que o Espírito Santo me trouxe, me sentou na cadeira e falou assim, não, você não entendeu. A uns ele deu 10 talentos, a outros 5 talentos e a outros 2 talentos. Você ganhou 10 talentos no colo, agora você quer reagir como se tivesse ganhado só 2. Você quer ter a mesma arrogância de quem ganhou só 2. Não, porque o que eu tenho na vida fui eu que conquistei. Essa casa fui eu que conquistei. E eu vou te falar, o que eu tenho na vida hoje eu não conquistei nada. A minha pergunta é, como é que eu tô aqui? Não sei. E aí muitas pessoas no começo do casamento falavam, cara, pra você é fácil, você casou com a Aline. Eu falei, mas se é tão fácil, então por que você não casou? Tão fácil que é. Então, eu entendi a minha medida, aonde Deus me colocou. Perfeito. E a partir disso eu entendi que era talento, de eu trabalhar com o que eu já tenho e não com o que eu vou conquistar ainda para ter. Perfeito. Hoje, o que eu entendo?
que riqueza é 100% emocional. Pobreza é 100% emocional. Pobreza não é o que você não tem no bolso, é o que te falta na cabeça. Isso é pobreza. Ok. E as pessoas hoje, elas são pobres tendo muito dinheiro. Por que alguém é pobre? Alguém é pobre porque o dinheiro não para. O cara que ele é pobre, hoje eu coloquei fiz um postzinho e escrevi assim, ó, dê o melhor brinquedo pro seu filho, pare de comprar de mentira, pare de comprar o falsificado, pare de... E daí na hora eu já sabia, isso aqui vai ter um monte de gente me enchendo o saco aqui que não tem dinheiro. Daí eu escrevi, entre comprar o falsificado novo e o original usado, compre usado. Aí teve uma pessoa que teve a capacidade de escrever assim, não, mas tem gente que não tem nem condições de comprar usado. Na hora eu pensei assim, provavelmente essa moça não é mãe. Porque uma mãe, uma das coisas da maternidade é que você olha teu filho precisando de uma coisa, você vai lá e dá um jeito. Paternidade e maternidade nascem junto com a criança. Por isso que quando teu filho precisa, você vira o mundo. Você vai trabalhar de merendeira, você faz hora extra, mas você traz para casa. Então, só uma pessoa que já fala isso, ela já é pobre já no pensamento. Ela não é nem pobre no dinheiro que ela não tem. Sem dúvida. Outra pobreza, entrar num lugar e falar que alguma coisa é cara. Nossa, que caro. Acabou de revelar pobreza. Por quê? Porque não existe coisa cara. Existe eu sem dinheiro no lugar errado. Existem lugares que está fora do meu orçamento. Então, a gente devia ser um pouquinho mais inteligente no trato com dinheiro. Só que entenda, dinheiro tem 3 tipos de crentes. 3 tipos de crentes hoje na igreja. Primeiro é o que serve o dinheiro e faz de conta que não. E a Bíblia diz, não, ninguém pode servir a Deus e as riquezas, porque vai amar um e aborrecer o outro, ou vai se dedicar a um e odiar o outro. Ninguém, não tem como servir Deus e riqueza. Então você tem o primeiro que serve a riqueza. É possível ser crente servindo riqueza. Perfeito. Número 2, você tem o crente, e aqui é a massa, eu diria que é 90%, que é crente, não serve ao dinheiro. E aí tem o terceiro, que ele é crente, não serve o dinheiro, mas ele conseguiu fazer o primeiro senhor depois de Deus ser o primeiro servo do reino de Deus. Ele sujeitou o dinheiro ao reino de Deus. Perfeito. Porque uma coisa é eu não servir o dinheiro, outra coisa é eu pegar o dinheiro pelo colarinho e falar assim, ó, você que é concorrência aí, é igual você pegar o dono do Burger King e fazer ele ser funcionário do McDonald's. Uma coisa é eu não comer lá no Burger King quando eu sou do McDonald's. Outra coisa é eu ser do McDonald's e, além disso, eu ter tanta gestão, que no final eu termino empregando o dono do Burger King lá na cozinha do McDonald's. Então, não basta não servir a riqueza. A glória está em você pegar todo o senhor da riqueza e colocar ele como primeiro escravo no reino de Deus. Hoje, metade da minha força que eu faço é com dinheiro. Como, Cal? Eu pego o dinheiro e torro o dinheiro. O propósito do dinheiro é gastar. E as pessoas se orientam no propósito do dinheiro de economizar. Só economiza dinheiro, e aqui eu não estou falando de poupar. Poupar é outra coisa. Economizar eu estou falando assim, ó, você se privar a ponto de você ter culpa e condenação em gastar o que você pode gastar. Perfeito. John Wesley, no século XVIII, ele falou assim, ó, ganhe o quanto puder, economize o quanto puder e dê o quanto puder. Olha que conta louca. Ganhe o quanto puder. Então ele era um workaholic. Era um cara que não perdia negócio. Era um cara que ele fazia acontecer porque, cara, se dá para ganhar dinheiro que eu vou ganhar aqui, se dá para ganhar lá, hoje eu sou esse cara. Hoje eu ganho dinheiro sentado numa mesa de um assunto, eu vendo outro assunto. Por quê? Porque para mim é intuitivo. Eu sou professor de educação física, tenho uma empresa de aplicações e investimentos de aluguéis de criptoativo, inteligência financeira. Perfeito. Tenho uma mini fazenda que está em expansão. Passou mais de 2.000 clientes em 8 dias agora, nesse feriado.
A gente tem alguns aluguéis de imóveis que estão alugados. Então, sou corretor imobiliário. Então, volta e meia, a gente vê quem está precisando comprar com quem está vendendo. E eu cruzo compra e venda de imóveis. Tudo isso por quê? Porque ganha o que puder. Para você economizar o quanto você puder. E aí as pessoas não entendem essa conta na minha vida. Porque eu sou o cara da economia. Eu sou o cara que compro no classificado, no eBay, compro no LX. Eu sou o cara que vou até o outro lado porque eu vou comprar usado. Não vou comprar novo porque é novo. Não. É bom, eu compro usado. E dá o que puder. E hoje eu dou o que puder. Não me sinto roubado nisso. Por quê? Porque eu condicionei minha mente. A moeda do reino de Deus é dar e receber. Não é comprar e Perfeito. vender. Perfeito. Só que para dar e receber eu preciso ter. Então é fácil eu falar que é dar e receber e ficar esperando receber. Eu preciso entrar nesse universo o dia que eu tiver dinheiro para dar. Aí faz sentido, entendeu? O reino de Deus é dar. Então dá e dá. Então, o dinheiro é um assunto muito óbvio e a gente deveria tratar ele com mais desprezo, né? A gente tem muito medo do dinheiro, a gente priva demais o dinheiro. Nossa, onde já se viu pagar tudo isso? Tudo isso o quê? Quanto vale isso? Né? Então, falando do dízimo e oferta, até a cruz nós devolvíamos as coisas para Deus porque Deus morava fora da gente. Depois da cruz, o Eterno fez habitação. Eu sou santuário de Deus. Não tem como eu devolver para Deus algo que está dentro de mim se ele está dentro de mim. Logo, eu preciso entender que tudo que é meu é dele e eu sou dele. Um dia, meu pai, com 18 anos, meu pai pegou e me xingou e me mandou para fora de casa. Ele me expulsou de casa. Porque eu me levantei em protesto contra o evangelho dele. Só que meu pai já tinha mandado meu irmão mais velho embora de casa, minha irmã mais velha. Quando meus irmãos faziam uma coisa errada, meu pai sempre usava isso. Você sabia que você era o assim, próximo. ó, suma daqui, vai embora. Não sei se já teve um pai assim, mas antigamente era chantagem, funcionava assim. O pai ele mandava porque ele pagava a conta, não porque ele tinha autoridade. Então o filho, por necessidade, ele honrava o pai por medo, não por respeito. E aí eu olhava aquilo tudo, achava assim uma coisa... Não faz sentido. Como que um pai manda alguém embora? Aí foi, meus irmãos só aprontando. E enquanto aprontava, eu dava razão pro meu pai. Só que com 18 anos, eu não dei razão nenhuma pro meu pai. Só que um dia eu cheguei pro meu pai e falei, pai, um evangelho que não é suficiente para manter os seus filhos no caminho do Senhor não é evangelho. Tem alguma coisa errada no seu evangelho. Cara, esse cara ficou uma arara, ficou louco, ficou nervoso. Eu falei, pai, se a torneira tá aberta e não sai água na ponta da mangueira, tem nó nessa mangueira. Tem algum nó nisso aí, cara. Não é possível que seja verdade o que você está me falando. Aí ele veio para cima de mim, me agrediu e falou assim, suma da minha casa, suma daqui, vai embora. E ele com 60 e poucos anos, eu batia no peito e falava assim para ele, então venha, vai, me tira daqui. Cadê? Me joga? Quero ver. Tira eu daqui. Fui para cima do meu pai. E quando eu fui para cima, eu toquei no... O homem viril nasceu. Porque aí eu falei assim, ó, pai, o senhor cala a boca. Falei nesses termos. Pensa um homem que era um profeta. Falei assim, senhor, cala a boca, porque quem vai jogar, mandar alguém embora dessa casa aqui sou eu. Eu te pego pelo fundo da cueca e eu te jogo para fora. Eu faço isso com você. Porque eu não pedi para nascer. Tudo que é meu, pô. E, cara, aquilo ali foi um baque pro meu pai, assim, que a partir dali eu ganhei meu pai. A partir dali, meu pai nunca mais me desonrou como homem. A partir dali, eu fui uma voz no coração do meu pai. Hoje sou pastor do meu pai. Hoje sou pastor da minha família. Amo meu pai. Uau. Só que eu me libertei do meu pai. Por quê? Porque eu fiz meu pai entender que eu e ele são a mesma coisa. Eu sou dele. Não tem como eu dar uma coisa pro meu pai, certo? Por quê? Porque meu pai me deu tudo. O carro que eu tinha, a escola que eu estudava, a comida que eu tinha. Imagine que você começa a criar teu filho e de repente teu filho começa a pagar mensalidade em casa. Faz sentido?
Teu filho tem 7 anos, começa a te dar uma mensalidade. Ó, pai, queria pagar. Não, filho, pra quê? Não, eu tomo banho aí, eu tô comendo sempre, tô dormindo aqui. É impossível pagar mensalidade para um pai se o papel do pai é me levar até o dia da minha emancipação. Então, quem dizima para Deus não entende Deus como pai. Entende Deus como Senhor, como patrão, mas não entende como pai. Porque você não tem peso na consciência quando você gasta tudo que é do teu pai. Agora, imagine que o teu pai é o dono de toda abundância. Perfeito. Abundância é fonte inesgotável de recurso. Cada vez que a gente fica economizando, vivendo de maneira mesquinha, e aqui eu não estou falando para a gente financiar os nossos status, financiar os nossos confortos, não estou falando isso. Mas cada vez que a gente é mesquinho na generosidade, a gente está dizendo para Deus que a fonte dele é limitada. A gente está limitando a fonte. Então, dízimo, um amigo meu disse que é o teto máximo para quem não quer dar, para quem não tem muito, e o teto mínimo para quem não tem coragem de não dar nada. Então é medíocre, o dízimo é medíocre. Aí a pergunta é, quem conhece o Deus como pai vai dar o dízimo? Não, vai dar tudo. E tudo é assim, se meu pai falou que é para eu dar a minha bicicleta pro vizinho, eu dou. Por quê? Porque eu tô dando para Deus? Não, tô dando pro vizinho, tô dando pro outro, tô dando pro próximo. Então, logo, o conceito do dízimo está errado. Muito errado. Muito Exatamente. errado. Exatamente. O dízimo precisa terminar em alguém. E aqui eu entendo que a verdadeira religião é acudir o órfão, a viúva e o estrangeiro nas suas tribulações e guardar-se incontaminado com o mundo. Isso é dízimo. Exatamente. Está no texto, né? Isso. E aí a igreja, a gente dá dinheiro para tudo, menos para ajudar o órfão, menos para socorrer uma viúva. Ah, a igreja não está podendo, as contas subiram, o prédio, tem que devolver o terreno. E no final termina num tijolo, termina numa bateria, num microfone novo, né? Então, projeto. Sou contra o recado, ofertas. Todos os cultos eu levanto ofertas. Só que o fim das minhas ofertas é ajuda humanitária. Eu quero receber milhões de reais. Hoje minha igreja funciona assim, ó. De um lado eu tenho um movimento onde eu capto recursos, capto pessoas, eu capto vocacionados, é onde eu abro a porta para o mundo entrar na minha vida. Aí eu trago elas para um treinamento, onde é a Central House, que é casa de discípulo. 20% entra, 80% fica lá fora. E depois eu creio ainda que existe 2% que vão viver para a missão. Então aqui eu tenho justiça, paz e alegria. Aqui no meio eu tenho integridade, influência e governo. E aqui no fim eu tenho justiça. Aqui eu tenho fé, amor e esperança. Desculpa. Fé, amor e esperança no shopping. Integridade, influência e governo na house. E justiça, alegria e Espírito Santo na cidade. Com ajuda humanitária. Olha, fé, amor e esperança é a tríade paulina. E essa é a mensagem primária que todo ser humano. Perfeito. Maravilha. Muito bom te ouvir. Muito bom te ouvir. Cal, nós estamos entrando para a segunda live. Vamos lá, faça suas considerações finais. Depois eu vou fazer um agradecimento a ti. A janta tá servida lá com a minha esposa, ela tá me esperando. Olha só, sabe o que eu senti falta hoje aqui? Que eu estava crente que você ia trazer. Cadê aquele negocinho que você fica tomando assim, ó? Aquele chimarrão que hoje tu não tá com ele aí, cara. Esse aí é só de manhã, de noite agora é muito cafeína no chimarrão. Se eu tomar agora, eu passo a noite pensando acordado. Eu vou contar uma para você aqui agora, só para a gente finalizar. Eu saía de Goiânia, Goiás, ia a Porto Alegre dar aula e fui lá em 2003, 2004, início de 2005. Mas a primeira vez que eu fui, terminou a aula, a gente desceu ali para Rua da Praia, em Porto Alegre. Aí
tava a galera à noite, depois das 11 da noite, todo mundo tomando chimarrão e rodou aquela bomba ali, né? E aí eu, goiano, não sabia o que era aquele direito, fui cair na bobeira de perguntar, rapaz, aí como é que toma esse negócio aí? Aí o cara falou assim, tu põe a boca aqui e mama, tchê, não tem. Rapaz, mas Na é África, uma. É uma na África do Sul, os ah? caras perguntaram o que a gente tava fumando. Na África do Sul, eles acharam que a gente tava fumando. Tá certo. Carl, olha Bom, só, muito obrigado. considerações finais. Sim, Deixa eu deixar uma palavrinha aqui. Primeiro, me sigam lá no Instagram. Segundo, tem um grupo no perfeito. Telegram. Terceiro, todo dia de manhã, às 11 da manhã, fazem 5 meses que eu faço uma live todo dia. E Deus Perfeito. tem dado graça de ter chegado num ponto onde não existe uma produção de conteúdo, de um conteúdo que é revelado. Então, tenho Perfeito. buscado homens de integridade, homens que são no meu relacionamento, homens que são, inclusive, teologicamente muito diferentes de mim, mas essa é a prova de que a Bíblia não é teológica. A Bíblia é um espírito. Jesus falou, as minhas palavras são espírito e vida. Então, a Bíblia não é um livro para ser estudado, é um livro para a gente se relacionar com ela. E se relacionar fala mais de ouvir mais sobre o ouvir do que eu pesquisar sobre ela, né? Então, Perfeito. todas as Maravilha. manhãs a gente tem entrado em níveis muito profundos e eu quero dizer para cada um de vocês, não parem, amem a igreja tem um noivo, nós somos amigos desse noivo, nós estamos adornando uma noiva, eu creio nas bodas do Amém. Cordeiro, eu creio que Jesus está vindo, eu creio que nós estamos chegando em dias onde o evangelho cresceu, avançou no mundo como nunca antes, a passos largos, e a Bíblia diz que a volta de Jesus não é medida pela proporção do caos ou anunciada pelo mal que acontece, mas é pelo conhecimento da salvação até toda a terra. Então nós estamos caminhando para isso, eu faço parte desse chamado, creio numa reforma Amém. nacional a partir de uma escritura que é viva, que está na frente dos nossos olhos. A gente é uma igreja vivendo perfeita no tempo errado. Toda a estrutura de igreja que a gente vive hoje, ela é perfeita, se fosse antes da cruz. Antes da cruz, a gente precisava um sacerdote, um templo, um símbolo, um ritual. A gente precisava um livro. Hoje, depois da cruz, a gente continua com o sacerdote, uns chamam de apóstolo, outros de pastores, outros a gente chama de profeta, mas é tudo essa figura sacerdotal do Antigo Testamento. A gente tem o templo, só que um é pintado de preto, o outro é capela. A gente tem a logo, que é o símbolo, mas um é do peixinho, o outro é disso, o outro é daquilo, mas é logo, é igual antigamente. A gente tem o rito, que um é pentecostal, o outro é tradicional e blá, blá, blá. E a gente tem o livro, que são as doutrinas. E essa doutrina, ela é uma só. A Bíblia não é uma doutrina. A igreja está dividida nisso. Na mão ela carrega a Bíblia, na outra é uma doutrina. Na Bíblia todo mundo lê os mesmos textos, mas na doutrina a gente esquarteja o corpo de Cristo. Então nós precisamos dar um passo atrás, eliminar toda a doutrina do nosso meio. Paulo ele falou, guarda a sã doutrina. Se existe a sã é porque existe uma doutrina entorpecida, bêbada. E a nossa doutrina é um livro de capa a capa, não é parcial. O Antigo Testamento é a nossa origem, é o nosso legado, é o inventário, é o testamento. O Novo Testamento é a nossa identidade. É quem somos, o que podemos, o que temos. Então, o meu desejo é que a Bíblia ela saia do papel logo da vida de cada um que está ouvindo e se torne tão real, que você fala, eu me vejo nela. Eu me vejo em Abraão. Perfeito. Eu me vejo em Davi. Eu me vejo nessa oração de Daniel. Eu me vejo à frente desse rei que tenta oprimir o povo, mas existe um remanescente que se levanta e fala, não, por aqui. Tem uma travada aí. Proposta do evangelho escondido dentro de cada ser humano.
Parece que deu uma travada. Repete só a última frase aí, Cal, por gentileza. Travou. A proposta do evangelho não é levantar mais um avivamento sobre a terra, mas é plantar, revelar dentro do coração de cada ser humano um reino escondido de Deus, que é justiça, alegria e paz. Perfeito, perfeito, perfeito. É o que o texto diz, né? Todas as coisas lá atrás, no Antigo Testamento, tipificam para ele e elevam para ele. Quando chega lá no Paulo, ele fala, nada do que foi feito, não tem como você sair disso tudo, a gente vai convergir no mesmo ponto, é Cristo em todos, né? Cara, muito obrigado por você ter aceitado o meu convite para a gente ter essa conversa. Eu me lembro um tempo atrás que você abriu no seu Instagram, parece que para uma galera, estava aberto, eu não me lembro mais se era 5, 10 pessoas para ir para sua casa, passar uma semana contigo, uma coisa assim. Eu já estava aqui em Portugal desde maio do ano passado, eu vi isso lá, eu falei, nossa, cara, por que eu não vi esse convite quando eu estava lá, né? E passei a te acompanhar mais fielmente desde essa época. Muito obrigado de coração, espero que todo mundo que está aqui, que a gente está vendo pelos comentários, não dá tempo de a gente avançar mais, que tu tem que jantar. Guarde no coração as palavras, é tão bom e tão simples e tão doce assim o Evangelho, por isso que eu te convidei, porque eu sabia que tu ia fluir nessa direção. Muito obrigado mais uma vez por estender essa sua mensagem para o nosso coração. Vamos nos falando aí um tempo e agora a gente vai se comunicar com um pouquinho mais, com um cadinho mais de frequência. Muito Amém. Obrigado, querido. Deus tem um mistério muito grande comigo em Portugal. Olha só. Um dia eu estava dentro de um restaurante em Lisboa ali, com umas 300 pessoas no restaurante, e o cara foi até a minha mesa no fundo do restaurante e falou assim, ó, Deus só começou a obra de você nesse país. Olha só. O pastor que estava comigo ficou com o olho arregalado desse tamanho aqui, que é o pastor da CCLX, Comunidade Cristã de Lisboa. Amo muito a vida desse cara. Mas foi uma das experiências mais sobrenaturais da minha vida. Porque esse cara, ele estava dentro de um restaurante e a gente tinha entrado no restaurante. Não deu tempo de eu me servir. Esse cara só veio até mim e falou assim, ó, o mistério de você para esse país é muito grande. Se prepare para voltar. E ele nem sabia que eu não morava lá. Loucura. Olha só. Mas olha só, Carl, deixa eu te contar um negócio. Aqui próximo da minha casa, 2 quadras atrás, eu moro no Algarve, na parte sul de Portugal. A região praiana aqui, então eu tô morando em Vila Moura. E aqui atrás aqui, tem um cinema, cara, um local fechado. E eu passo ali todo dia, quando eu vou caminhar ali, um local fechado, desativado. E quando eu vi no seu Instagram, né, Igreja no Cinema, aquele negócio, eu falei, rapaz, como é que eu vou montar um negócio desse aqui, rapaz? Como é que eu vou ativar esse negócio? Eu vou conversar com o Cal aqui, rapaz. Ele sabe como é que faz para ativar negócio inativo. Depois vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vou precisar de umas orientações, né? Com certeza é Deus que faz. Eu adoro esses papos assim que são muito bons para a gente alinhar o coração e a gente entender que tem mais 7.000 aí incubados que não se curvaram, né? A Baal. Muito obrigado pelas palavras. Apenas aí para o público que está nos assistindo, essa semana agora daqui para frente, vai ser no dia 10, que amanhã eu vou falar com o Wender, que é um outro cara muito bacana também, historiador, vai ser um papo muito bacana. Dia 16 eu vou falar com o José de Abreu, dia 17 eu vou falar com o Jeová, professor de História, de Literatura, e dia 24 eu vou falar com o Marlon Brito. Então vai ser muito bacana e vamos, cada um numa área, uns pastores, outros não, e cada um vai poder fluir de Deus a sua perspectiva que entende espiritualidade sadia e equilibrada. Cal, valeu, beijão, companheiro. Tamo junto, irmão. Abraço, obrigado pela oportunidade aí de falar com Portugal. Beijão. Valeu, um beijo para você. Vai lá jantar. Tchau, até a próxima. A live vai ficar salva, tá?